Uma obra grande e extensa. Você pode repetir comigo? Diga assim: eu faço parte de uma obra grande e extensa. Amém? Nós vamos compreender isso aqui pela palavra do Senhor, tá? Então, tenha calma, tá certo? Tenha calma. Já pega a sua Bíblia aí, por gentileza. Já abre lá no livro de Neemias, tá? No livro de Neemias, no capítulo 5 e o versículo de número 19. Glórias a Deus. Na verdade, faremos a leitura do versículo 18, 19 e do 20. Glórias a Deus. Amém, queridos? Neemias, capítulo 4, perdão, é capítulo 4, versículo 18, 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor: os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estávamos no muro, muito separados, longe uns dos outros, no lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco, e nosso Deus pelejará por nós. Amém, queridos? Amém. Glórias a Deus. Nós estamos aqui no momento da Bíblia, queridos, onde Neemias estava com a responsabilidade de uma obra. Mas essa obra não era uma obra comum, não era uma obra qualquer. Neemias estava com a responsabilidade de restaurar os muros de Jerusalém, assim como as portas, lugar pelo qual as pessoas entram e saem. Amém? Amém. Eu quero antes trazer um contexto para você, para que nós possamos chegar aqui nesse momento. A declaração que Neemias faz é: estamos numa grande obra. Essa obra é grande e, além de grande, ela é extensa. Amém? Queridos, o povo de Israel, por volta de 590 a.C., foi acometido de uma assolação vinda de um império novo, mas um império impiedoso, chamado Império Babilônico. O povo de Israel, ou melhor dizendo, todas as civilizações conhecidas da época, foram assolados por esse império, o Império Babilônico, aonde o seu imperador Nabucodonosor, de uma forma impetuosa, não perdoava e assolava os povos. Esse homem, cheio de malignidade no coração, subjugou todo mundo conhecido. E agora, ele começa a levar para a Babilônia, a sua capital, todos aqueles que tinham valor, todos aqueles que tinham capacidades especiais, todos aqueles que tinham habilidades especiais. Ele leva de todos os povos para a Babilônia para o servir. Porque assim no seu coração, achava ser ele o Deus. O povo de Israel não foi diferente das outras nações. O povo de Israel também foi assolado por esse imperador que veio impetuosamente, por volta do ano 590 a.C., e agora invade Jerusalém e, nesse ímpeto de destruição, queridos, destrói a cidade, aquela cidade que Deus escolheu para habitar, aquela cidade que Deus escolheu para fazer morada. Esse rei vem com esse ímpeto e destrói a cidade santa, a Jerusalém. Isso está registrado em 2 Reis, capítulo 25, e o versículo 8 e 9. Vamos ver o que diz lá? 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 25. 2
Segundo livro de Reis, capítulo 25, versículos 8 e 9. Vamos ver o que está registrado aqui no livro de Reis. Amém, queridos? Segundo Reis, capítulo 25, versículos 8, 9 e 10, diz assim: no 7º dia do 5º mês do ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. O versículo 10 diz assim: todo o exército dos caldeus que estavam com o chefe da guarda derribou os muros e em redor de Jerusalém. Olha aqui para mim, queridos. Num ímpeto de destruição, veio o exército de Nabucodonosor, entra em Jerusalém, destrói o templo de Salomão, aquele templo onde habitou a glória de Deus, destrói a casa do rei, aonde habitou Davi, o grande nome do cenário real de Israel, destrói todas as casas dos habitantes de Jerusalém. E como se não bastasse isso, eles destroem também os muros de proteção da cidade santa. Foi um momento, queridos, de profunda dor do povo de Deus. Foi um momento de profundo sofrimento do povo de Deus. Porque era uma honra, um prazer vir de todas as províncias, vir de todos os interiores para Jerusalém para adorar o Senhor no seu templo. E agora olhar para Jerusalém e ver um monte de escombros, chamas, fumaças, destruição e desolação. Foi uma tristeza tão grande, queridos, que Jeremias escreve Lamentações. Para quem não sabe o que é o livro de Lamentações de Jeremias, é o choro pela destruição de Jerusalém, a cidade que Deus escolheu para habitar, o lugar onde Deus escolheu para manifestar da sua glória e do seu poder. Deus fez promessa para o seu povo e agora a destruição é uma realidade. Vale ressaltar que Jeremias, em Lamentações, ele escreve assim, no capítulo 1, ele começa o capítulo 1 dizendo assim: como jaz solitária a cidade outrora populosa. Ele diz assim: tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita ao trabalho forçado. Jeremias vem se lamentando de que por causa da perversão do povo, Deus deixou o império vir e destruir toda uma estrutura espiritual para as nações, porque não foi só para Jerusalém, não foi só para o povo de Israel, é para todas as nações. Agora Jerusalém destruída, o povo é levado, tá? Os príncipes, os artifícios de obras, né? De artistas, os que tinham habilidades especiais, são levados agora como escravos para a Babilônia. E a cidade fica agora quase que abandonada, queridos. Jerusalém fica quase que abandonada. O que é interessante, queridos, é que havia uma profecia mesmo assim. Deus permite, porque simplesmente Deus se cala, deixa Nabucodonosor vir destruir a sua cidade, destruir o seu templo, destruir. E levar para a Babilônia todos os utensílios da sua casa. Tudo que era de ouro, prata, foi carregado para a Babilônia. Deus se cala. Deus não diz nada. E Deus deixa a situação acontecer. Mas o que é interessante é que o único homem que escreve uma lamentação por causa de Jerusalém é Jeremias. Hoje muita gente fica brincando com lamentações de Jeremias. Hoje tem muita gente que fica desdenhando e coloca apelido em outros. Um profeta chorão. Isso é uma brincadeira, uma palhaçada. Porque esse homem se lamentou da cidade santa, lugar da habitação da glória do Senhor.
no cume dos montes. Muita gente não quer estudar e fica brincando com coisa séria. Mas Deus usa Jeremias para trazer também uma palavra profética. E eu glorifico a Deus porque Deus só escolhe aqueles que respeitam as coisas de Deus. Jeremias é o único profeta que se lamenta por Jerusalém. E é por Jeremias que Deus traz a palavra de profecia para o seu povo. E eu quero convidar você lá para Jeremias capítulo 25 e o versículo 12. Deus agora fala através daquele profeta que chorou por causa da destruição. E ele coloca uma palavra de encorajamento no coração do profeta, para que o profeta possa encorajar também o seu povo. Deus é maravilhoso, queridos, porque Deus sabe o que se passa no nosso coração. Qual é a nossa intenção? Deus sabe qual é o propósito que está na nossa vida, e Ele contempla dos céus para que a sua glória ela permaneça entre os homens. Aleluia. Nabucodonosor, através de Nebuzaradan, seu general, destrói Jerusalém, o templo e a casa do rei, mas não destrói o propósito de Deus. Eu quero chamar a atenção, meu querido, que às vezes acontece na nossa vida de vir situações que nós nos achamos destruídos, sim ou não? Tem situações que vêm na nossa vida que nós nos sentimos agora sem um chão debaixo dos nossos pés. Achamos agora que é o nosso fim, que está tudo terminado. Talvez alguém venha e diga de verdade, olhando para você, diga: ih, tudo acabou para você. Mas eu quero te dizer que independente do que aconteça aqui na terra, independente do que aconteça nas nossas vidas, o propósito do Senhor nunca acaba. Aleluia. A vontade de Deus permanece. A vontade do Senhor prevalece. Nós podemos até, queridos, estarmos passando pelo vale da sombra da morte. Quantos já passaram pelo vale da sombra da morte? Eu já tive uma faca embicada na minha barriga. E ela já estava quase dentro. Era só respirar fundo, fazer assim, ó. Aí já era, né? Eu já dava uma forcinha, né? Eu fui encolher a barriga e ficar bem quietinho lá sem respirar. Porque se eu respirasse, dava uma forcinha e a ponta da faca já estava aí embicando. Eu me vi no vale da sombra da morte. Em uma outra ocasião, eu prestava segurança para a Caixa Econômica lá no Rio de Janeiro. E veio um rapazinho com os bracinhos dessa finurinha. Desse tamaninho. Dava para quebrar ele como se quebra macarrão. Mas ele estava com um 38 numa mão e uma 9mm na outra. Um de cada lado da minha cabeça e apertando assim, ó. Nessa hora, o que resta fazer? Fechar os olhos e dizer: Senhor, se a minha vida não estivesse nas tuas mãos, minha vida estaria nas mãos dele hoje. Mas porque minha vida está nas tuas mãos, Senhor, eu não temo a morte, eu não temo mal, eu não temo a assolação da terra, porque tu estás comigo, Senhor. Eu fiz essa oração, eu me lembro como se fosse hoje. Naquele mesmo dia, um colega foi baleado e um pedestre que passava também na frente da agência bancária também foi baleado. E naquele dia eu experimentei o quanto é bom estar nas mãos do Senhor. O quanto é bom não brincar com a vida. Não ficar caminhando por aí como se a vida não representasse nada. O como é bom ser do Senhor. Aleluia. Jeremias experimentou ver a desolação de Jerusalém. Mas uma coisa ele fez, ficou no Senhor, clamou ao Senhor, ficou na presença de Deus. Ele não encarou aquilo como se tivesse tudo acabado, não. Ele sabia que Deus dos céus bradaria, porque o propósito de Deus não falha. E quando Deus faz promessa, Ele cumpre. Pode acontecer o que tiver que acontecer, queridos, a promessa do Senhor vai se cumprir. Porque Deus não é um homem para que minta, e nem é filho do homem para que se arrependa.
ainda. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele te chamou, Ele vai te honrar. Se Deus te convocou, Ele vai te preparar e vai te usar para uma grande obra. Porque os propósitos do Senhor não falham. Agora Deus usa o próprio Jeremias, que se lamenta por causa da destruição, e traz uma palavra de coragem para o povo. Está aqui, Jeremias capítulo 25 e o verso de número 12. Glórias a Deus. Capítulo 25 de Jeremias e o verso de número 12, que diz assim: acontecerá, isso é no futuro, sim ou não? Deus usa o profeta para dizer: acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, quantos anos de escravidão, queridos? 70. Diga, Israel ficou escravo 70 anos. Mas o texto diz assim: acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e desta nação, diz o Senhor, como também a das terras dos caldeus. E Deus diz agora através do profeta Jeremias: farei deles ruínas perpétuas. Olha aqui para mim, queridos. Nebuzaradã veio pela ordem de Nabucodonosor, comandando um grande exército, destrói Jerusalém, destrói a casa de Deus, destrói a casa do rei, destrói a casa dos moradores de Jerusalém, destrói o templo, destrói as muralhas. Mas sabe o que Deus está dizendo? Vai chegar um dia, depois dos 70 anos, que eu destruirei a Babilônia. E ele está dizendo assim, ó: eu farei da Babilônia ruína perpétua. Deus está querendo dizer: a minha casa será restaurada, mas a casa de Nabucodonosor não será destruída para sempre. Eu quero dizer, meus queridos, não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Nabucodonosor não conhecia Deus a ponto de invadir a casa de Deus, perverter o lugar santo, levar os utensílios usados na cerimônia para Deus, levou para a sua casa, fez festas licenciosas com perversão, com prostituição, bebeu no cálice que era apresentado diante de Deus, bebeu os seus vinhos. Mas Deus, ele não ficou calado. Deus, numa mão misteriosa, aparece e escreve na parede do palácio de Nabucodonosor. Escreve de forma que ele entendia bem. Ele escreve assim, aquela mão misteriosa escrevendo: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Traduzido é: com o mesmo peso que tu pesas, a ti será pesado. Da mesma forma que tu medes, a ti será medido. Deus está dizendo assim para Nabucodonosor: do jeito que tu fez na minha casa, eu farei na tua. Através do profeta Jeremias. Está pensando que brincar com Deus é ficar impune, queridos? Só quem não conhece Deus. Entende que vocês são a menina dos olhos de Deus? Entende que quando alguém coloca o pé no teu caminho, está caindo um cisco nos olhos de Deus? Entende que quando alguém se levanta para te apedrejar, está apedrejando o Senhor? Vocês podem lembrar de Saulo, que perseguia o povo de Deus, perseguia o povo de Deus e gostava de perseguir o povo de Deus. Mas teve um dia que Deus brada dos céus, aparece a esse homem numa luz e pergunta para Saulo: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Mas Saulo não estava perseguindo Deus, estava? Saulo estava perseguindo os cristãos. Mas entende que Deus, o próprio Jesus brada do céu dizendo: olha, perseguindo os meus, está perseguindo lá? Você entende quem você é? Você entende quem você representa?
Às vezes você está olhando para o mundo, esperando que a tua vida seja igual a alguém do mundo. Nunca será, meu querido. Nunca será, minha querida. Você não foi escolhido para ser igual a ninguém do mundo. Aleluia. Você foi escolhido para ser príncipe e princesa do Senhor. Você não vai ser ninguém do mundo. Você será do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A tua vida não é qualquer um. O problema é que às vezes a gente se porta como se nós fôssemos iguais do mundo. Às vezes a gente sonha igual os que sonham no mundo. Às vezes a gente almeja as coisas do que estão no mundo almejam. Queridos, nós somos diferentes. Nós fomos chamados para o céu para estabelecer o reino de Deus. A igreja, a missão evangélica do Projeto Semeia só está aqui porque você está aqui, querido. Você torna essa igreja uma realidade, meu querido e minha querida. Você torna essa igreja real, presente. Porque só o pastor faria a obra, sim ou não? Entende quem você é? Você é uma coluna na casa do Senhor. Você é uma coluna nessa geração. Você é uma coluna na obra de Deus. Aleluia. E por isso eu quero dizer, meu querido e minha querida, não fique andando por aí como derrotado. Não fique andando por aí como derrotada. Não ande por aí como alguém que não tem pai. Você não é órfão, não, querido. Glória a Deus. Você não é órfã, não, minha querida. Você tem um Deus, você tem um Senhor, você tem um Pai, você tem alguém que cuida de você. E nas horas da tua dor, Ele está colhendo as tuas lágrimas. Aleluia. Por que caminhar como derrotado, queridos? Por mais que se levantem, lá no Salmo 91 diz: 1000, pode se levantar 1000. Aí se 1000 você acha que é muito, lá no Salmo diz que do outro lado tem quanto? 10. Aí imagina se levanta todo mundo, 10 com 1000, 10.000 com 10.000, dá quanto? É muito ou pouca gente? Eu não sei se foi esse o número de soldados que veio de Nabucodonosor, mas uma promessa existe, a promessa de que o Senhor vai bradar dos céus pelo seu povo. Aleluia. Ele não vai ficar calado. Glória a Deus. Ele não vai ficar apático. E Ele não vai deixar você sem uma resposta. Entende que Nabucodonosor vem assolando Jerusalém e Deus usando o profeta para dizer para o povo: vai passar 70 anos, mas eu vou me levantar. E quando eu me levantar, Ele vai ver com quem Ele mexeu. Aleluia. Passaram-se 70 anos, queridos. Passaram-se 70 anos. E se levanta um homem chamado Ciro. Ciro foi o homem que fundou o Império Persa. Ciro funda o Império Persa e agora vai lá na Babilônia e toma a Babilônia de Nabucodonosor. Agora Ciro se torna o imperador e senhor de toda a Ásia Ocidental. Um império ainda maior do que o de Nabucodonosor. Mas existe uma diferença do imperador Ciro para o imperador Nabucodonosor. O imperador Nabucodonosor, ele era soberbo e arrogante e queria tudo para si. Ciro agora, o persa, ele é diferente. Porque ele respeita as religiões dos outros povos. Ele respeita a fé dos outros povos. E agora Ciro, dominante de toda terra conhecida, ele escreve um edito para o povo de Israel que estava na Babilônia, porque agora Ciro governa também a Babilônia. E agora ele escreve um edito, dando a ordem para que todo judeu possa voltar para Jerusalém e reconstruir o templo do seu Deus e reconstruir a cidade. Glória a Deus. Através do livro de Esdras você conhece esse momento. Esdras, inclusive, ele faz relatos minuciosos, como no capítulo 3 e versículo 7,
do livro de Esdras, capítulo 3 e o verso 7 do livro de Esdras. No capítulo 3, eu quero fazer a leitura aqui do capítulo 3 todo para você ver como o povo estava feliz, como o povo estava motivado e animado por poder voltar para Jerusalém e reconstruir a cidade. Entenda, queridos, que essa oportunidade é uma oportunidade de Deus. O povo escravo, o povo cativo, e agora recebe uma autorização por escrito para voltar a Jerusalém. Esdras agora no governo desse povo, diz assim no capítulo 3, esse capítulo 3 a partir do verso 1 diz assim: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Seatiel, e seus irmãos, e edificaram o altar. Olha aqui para mim, queridos. O que primeiro foi edificado quando eles voltaram para Jerusalém? O altar. Por que o altar? Uma boa pergunta, sim ou não? Olha aqui para mim, queridos. O altar é o lugar de sacrifício. O altar é o lugar de se pagar o preço pelos pecados. O altar é o lugar de se purificar diante de Deus. Ora, se a Babilônia veio para assolar, foi porque o povo estava mal diante de Deus. E agora Esdras, na frente desse povo, junto com os sacerdotes, determinam que a primeira coisa a ser limpa é o altar. Porque tudo para ser restaurado na vida do povo de Deus começa pelo altar. Se você não sabe qual é o altar, diga assim: é o meu coração. Diga: o meu coração não pode estar sujo. Diga: o meu coração não pode ter impureza. Diga: o meu coração precisa estar limpo. Quem está entendendo? O teu altar é o teu coração. A palavra do Senhor diz que de tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. O altar é o primeiro lugar, porque agora o altar preparado, independente se o templo está reerguido ou não, pode-se se sacrificar de novo a Deus, pedindo perdão pelo pecado dos pais, dos avós, dos bisavós, e agora recomeçar na presença do Senhor. A palavra está me dizendo que é possível recomeçar. Amém, queridos? Recomeçar. O fato é que o texto continua. E agora no versículo 7 diz assim: deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao ar. É isso? Segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, o rei da Pérsia. Quem é que deu a permissão para isso? Entende que Nabucodonosor veio para destruir, e agora se levanta um para reconstruir o que foi destruído. Entende que Ciro, ele é um imperador pagão igual a Nabucodonosor. Só que o coração das pessoas são diferentes. Tem um que tem um coração malicioso para destruir. Entende que às vezes Deus usa pessoas que nem servem a Deus para te ajudar? Entende que Deus usa pessoas que nem servem ao Senhor para abençoar? Entende que às vezes os irmãos não se levantam ao teu favor, mas Deus levanta alguém, mesmo não sendo servo, não sendo filho, e Ele usa para nos abençoar. Aleluia. Deus levanta Ciro. E vale ressaltar, queridos, que esse homem tinha um coração tão bom para as coisas de Deus, mesmo não sendo Deus o seu Senhor, porque ele era pagão, que Deus menciona alguma coisa sobre ele. Assim como Nabucodonosor foi lá mexer na casa de Deus para destruir, Deus diz: eu vou destruir tudo que é de Nabucodonosor.
assim Deus também reconhece o coração de Ciro, que quer reconstruir a casa de Deus, e Deus também menciona algo para ele, porque assim, irmãos, que é a lei da vida, eu colho o que eu planto. Você colhe o que você planta. Ciro plantou, e Deus agora menciona sobre Ciro, irmãos, algo maravilhoso, e ele usa o profeta Isaías para isso. Isaías capítulo 45 e o versículo 1. Deus usa o profeta Isaías e diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido. Olha, Deus chama Ciro de ungido. E quando é que nós somos ungidos? Quando o nosso coração está nu? Aquele homem não tinha uma raiz judaica. Aquele homem não tinha um princípio judaico. Aquele homem não servia ao Deus judeu. Mas ele permitiu que fosse reconstruída a casa do rei judeu. Entende, irmãos? O coração desse homem. E agora Deus chama eles de meu ungido. Ele diz: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face. Olha o que Deus diz. Deus está querendo dizer: porque Ciro desejou reconstruir a minha casa, nenhum rei prevalecerá diante dele, porque eu vou ser com ele nas suas batalhas. Entende, querido, que quando nós honramos a casa de Deus, quando nós honramos a casa do Senhor, Deus nos honra. Deus vai na nossa frente. Pode se levantar todos os exércitos. Se Deus falou isso para alguém que não era filho, imagine para mim e para você, queridos. Aleluia. Quem está entendendo a justiça de Deus? Não é grandiosa, queridos. Glória a Deus. Aí você vai se abater por causa de levantes. Você vai parar de fazer a obra por causa de pedradas. Você vai parar de caminhar por causa de afrontas. Diga não. Não. Amém, queridos? Amém. De jeito nenhum. Diga assim: maior é o que está em nós. Do que o que está no mundo. Ciro é chamado de meu ungido pelo Senhor só porque desejou no seu coração de que Jerusalém fosse reerguida. O que acontece é que agora, sob o comando de Esdras, é reedificada as casas de Jerusalém, o templo do Senhor é reedificado, a casa do rei. Mas Esdras passa na sua administração, porque ninguém fica aqui para titio nem titiel, não é verdade? A questão toda é que no término da administração de Esdras, ainda faltavam restaurar as portas, que ainda estavam em ruínas, e os muros em volta. A cidade foi reconstruída, mas faltavam ainda os muros, porque os muros são proteção, sim ou não, para nós. Ainda faltavam os muros e ainda faltavam as portas. Agora é que entra Neemias. No contexto agora de quando nós fizemos a leitura inicial. Eu gostaria que você voltasse lá para Neemias, no capítulo de número 4, e o versículo 19, na leitura inicial. Agora, o contexto, nós estamos na administração de Neemias, que tem a incumbência de dar continuidade à reconstrução de Jerusalém. Só que agora reconstruiu o quê? Diga: as portas e os muros. Amém, queridos? Eu quero te dizer que do capítulo 1 ao capítulo 6 de Neemias é a reconstrução do muro e das portas. E a partir do capítulo 7 até o capítulo 12 é o momento do grande avivamento e o restabelecimento das cerimônias da casa do Senhor. Neemias mandou que lesse a lei do Senhor mais uma vez depois da destruição babilônica. E a obra do Senhor volta a ser feita. Mas uma coisa Neemias falou para todos, e eu quero trazer à tona assim com muita emoção, porque a palavra fala ao meu coração. Ele diz o seguinte, no versículo 19 do capítulo 4, Neemias diz: disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra. Diga: grande e extensa é a obra. Eu quero te explicar isso.
diz que a obra é grande, é porque é uma obra de grandeza. Porque nessa obra habita o Espírito Santo de Deus. Há a grandeza da presença de Deus. Quem está entendendo? Quando diz que a obra é grande, porque não está se tratando apenas de estrutura física. Está falando de estrutura espiritual, porque houve um grande avivamento. De novo o povo passou a celebrar no templo. Quem está entendendo a grandeza da obra? Deus começou a se manifestar no meio do povo mais uma vez. Deus começou a usar os profetas mais uma vez. Os sacerdotes voltaram a sacrificar diante de Deus mais uma vez. Tudo como Deus ordenara. Quando Neemias diz que a obra é grande, é que quando nós saímos das nossas casas e a gente vem para esse lugar pequeno, muitos podem pensar, tão pouquinha gente. É porque é cego e não consegue ver a grandeza da obra. Por isso que eu tenho orado ao Senhor para que Deus abra os olhos dessas pessoas que acham pouquinha gente, como abriu os olhos, né, daquele servo lá do profeta Eliseu, para que ele se possa ver a grande legião de anjos que Deus envia para nos ajudar. Se alguém está dizendo que é pouco, é porque está cego espiritualmente. Porque as pessoas não fazem ideia dos ataques que o inimigo investe contra esse lugar. E Deus desfaz esses ataques. Quando Deus guarda na sua caminhada de vinda e de volta para a sua casa. Ou quando Deus envia anjo para te acompanhar na sua caminhada para o seu lar. E quando chega lá tem vários anjos protegendo o seu lar. Porque nós fazemos cobertura de oração. Quando alguém se presta para dizer: ah, mas essa igreja é tão pequena. É porque está vivendo em loucura. Porque o tamanho da obra não se restringe ao espaço físico. O tamanho da obra é do tamanho do Deus da obra. Oh, aleluia. E o Deus dessa obra é um Deus gigante. E que nos dá estrutura para irmos muito longe, queridos. Muito longe. Quem está entendendo quando Neemias diz que a obra é grande? Amém. Agora, como é que a gente sabe que as pessoas valorizam essa obra grande? Como elas se portam nesse lugar? Como elas vêm para esse lugar? Como é a conduta dessas pessoas nesse lugar? Se as pessoas vêm nesse lugar como o melhor lugar do mundo para vir. Se as pessoas veem esse lugar como um lugar que merece o melhor meu para oferecer. Se as pessoas olham para esse lugar, porque a grandeza do lugar é evidenciada através do comportamento das pessoas. Tem pessoas que vão para a igreja e se arrumam. Tem irmãs que colocam um lacinho no cabelo, não é? Passam um cremezinho, deixam o cabelo bem bonito. Tem irmãs que colocam um brinquinho, né, para ficar. Isso se chama valorização da grandeza do lugar, que merece que a gente se apresente com o melhor que nós temos. Entende que a grandeza do lugar não precisa ser expressa através do nosso comportamento? Como é que a gente vem para a casa do Senhor? Como é que você vem para a casa do Senhor? Como um lugar qualquer? Vir para a casa do Senhor como se a gente tivesse ido para um encontro com amigos ali à beira-mar? Ou a gente vem para a casa do Senhor entendendo, é a casa do Senhor, então eu vou diferente. Com os meus amigos eu me visto desse jeito, mas para a casa do Senhor não. Para a casa do Senhor eu vou como se eu estivesse indo diante de um juiz. Aleluia. Diante de um general. Diante de um delegado. Diante de uma autoridade. Porque as pessoas valorizam mais as autoridades terrenas do que Deus. As pessoas são capazes de se arrumar bem. De se arrumar bem para ir para o cinema. Mas não são capazes de valorizar a grandeza da casa do Senhor.
Até um perfume vale, sim ou não? Aí alguém vai perguntar, mas Jesus não vai te cheirar, não vai? Já cheirou quando eu passei, porque o Espírito Santo está dentro de mim. Na hora que eu passei, ele já sentiu aquele aroma vir para minha casa, cheiroso, cheirosa, para me adorar. Glória a Deus. Aleluia. Eu já tive a oportunidade, queridos, de me arrumar para a casa do Senhor. Isso tem muitos anos, muitos anos. Lá no começo da minha fé, eu tinha meus 19 anos de idade. Eu só tinha um sapato, furado. Se chovesse, a barca afundava. Porque é 44, queridos. Dá para surfar nele. Mas eu peguei aquele meu sapato furado. Novo convertido. Sabe que novo convertido é um negócio, né? Meu Deus. Peguei aquele sapato furado. Eu engraxei aquele bichinho. Eu passei a flanela, deixei ele brilhoso. Era o único que eu tinha, mas eu vou direito para a casa do Senhor, porque é a casa do meu Senhor, da onde Ele me tirou, ninguém me tiraria. Aleluia. Ele me tirou, irmãos. Ele me tirou da escravidão, das trevas, querido. Glória a Deus. Eu me lembro disso, queridos. Deus traz a memória de cada coisa, né? Engraxei aquele sapato. Fui com aquela calça, eu era bem gordinho, né? Sempre fui muito gordinho, né? Aí sabe que calça de gordinho embaixo, assim, sabe como fica, né? Tem que botar um paninho ali e dar uma remendadinha, senão fica tudo exposto, né? Aí tem que arrumar um paninho parecido, colocar. Quem sabe o que eu tô falando? Todo mundo fica com vergonha, né? Só que tem coragem de falar. Sim. Aí bota aquele paninho lá embaixo assim, sabe? Porque já estava cheio de furinho. Eu mesmo costuro. Eu mesmo faço a bainha das minhas calças, fazia, né? A bainha das minhas calças. Pensando que eu ando com a calça, pisando em cima da calça, que negócio. Não. Eu fazia as bainhas da minha calça. Fazia, eu faço, se precisar. Não tem esse negócio, eu costurar cueca. Não tem esse negócio comigo, não, irmão. Eu dou meu jeito e faço mesmo. E fui, né? Com aquela calça toda aberta por baixo, mas estava tudo costuradinha direitinha, certo? Com aquele sapatinho furado, mas bem engraxadinho. E fui para a casa do meu Senhor. Eu me lembro como se fosse hoje, quando eu cheguei na casa de Deus. Quando eu cheguei naquela igreja, queridos. Eu senti tanta presença de Deus, que eu pedi, Senhor, fala comigo. Vocês acreditam que Deus falou comigo através de meu irmão? Ele chegou para mim e falou assim, tá de sapato novo, né? Aí eu falei assim, não sabe de nada. Se eu soubesse do jargão de hoje, eu diria inocente. Mas eu não tinha ainda esse jargão de hoje, né? Eu falei, tu não sabe nada. Ele falou assim, mas é novo. Eu falei, glória a Deus. Deus usa uma pessoa para dizer assim, eu estou me agradando do teu comportamento na minha presença. Eu estou me agradando de como você se comporta na minha presença. Glória a Deus. Porque Deus fala, queridos. Deus fala. Quem está entendendo o que é uma obra grande? Amém. Grande em grandeza. Mas Noemi não diz que a obra é só grande. Ele diz que a obra é grande e extensa. Aí já muda de figura. Porque sai agora da esfera espiritual e entra na esfera física. Quando ele diz que é extensa, significa que é para a gente fazer por muito tempo, se não dizer para sempre. Quando ele diz que a obra é extensa, significa que não para nesse culto aqui. Depois tem terça, depois tem sexta, aí depois tem domingo. E depois? E depois? E depois? Terça, sexta e domingo. Para quanto tempo? Porque cabe a nós. E isso é agradável a Deus. Então a obra é grande em grandeza. E ela é? Diz que é para toda a vida. Amém, queridos? Amém. Porque não tem mais esse negócio de olhar para trás. Aleluia. Não tem mais esse negócio de ficar lá se lamuriando pelo que passou. Amém? Amém. Diga assim, eu vou olhar para frente. Vou olhar para frente. Diga para trás. Atrás. Não tem nada de bom. Não tem nada de bom. Amém, queridos? Diga assim, eu estou numa obra grande e extensa. E nada